Olá, bom dia, como estão todos e todas? Estamos aqui em mais uma live, hoje com a Simone e a Carol, Ana Carolina Brochado Teixeira, professora Simone Tassinari. Vamos falar um pouco sobre como trabalhar, fazer a... Vamos aguardar. Olá, Simone, tudo bom? Vamos Tudo ver, estou bem? aguardando a Carol, Ana Ela Carolina. já vai fazer a solicitação. Então, vamos ver tudo. Ana Carolina, ainda não vi a sua solicitação. Acho que tem que botar no mute o Instagram, o Ah, eu acho YouTube. que agora veio, agora veio. Acho que vai dar certo. Bota no mute o YouTube, Dani. Tá, só um Olá, bom instante. dia. Tudo bem? Tudo. Agora tá certo? Agora deu. Ah, enfim, né? Um pouco confuso, tudo a primeira vez. Mas é isso, meninas. Viemos hoje tratar de um assunto que as pessoas têm mandado direto perguntas para a gente nesse sentido, com muitas dúvidas. Na última live que nós tivemos, teve bastante, né, perguntas querendo saber, que a gente começa de uma complexidade, né? Até do que se pode falar sobre isso, né? Aí eu queria saber um pouquinho o que vocês acham do assunto. Bom dia, então, Dani, Simone, bom dia a todos e todas que estão aqui com a gente. Tem que botar no mute o YouTube. Olha, eu tô mutado, não tô não? Deu Tá, agora? não. Agora deu. Deu não. Ai, que aprendizado. Vai Mas eu lá. estou ouvindo ela, eu O acho que meu aqui só tá pelo. mutado, não é o seu não, que tá mutado, que não tá mutado? Não, amor, é o seu. Tudo bem? Então bora lá, Então vai segue o lá, vai baile. você. Tudo certo. Bom, então, queria dar bom dia, né? A gente está treinando aqui a fazer a live simultaneamente no YouTube, no Instagram, então vocês perdoem a gente, viu, gente? Mas enfim, faz parte. Seguinte, essa questão, né, da valorização do tema dessa live de hoje, que a gente realmente, na live de semana passada, o pessoal pediu para a gente falar um pouco sobre isso, é só para a gente compartilhar inicialmente um desafio, que é um desafio, assim, geral, né? Eu acho que essa questão dessa valorização do nosso trabalho, de como fazer essa cobrança, é um desafio realmente que a gente tem em todo, né? Eu acho que um pouco da nossa jornada profissional. Não sei se você sente isso também, Simone. Eu penso que sim. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente pode dizer a respeito do. Uma das primeiras coisas que a gente pode dizer a respeito desse assunto é que nós não estamos muito acostumados a pensar numa lógica do extrajudicial, né, meninas? A gente mais está acostumado a pensar numa lógica do processo. Então, toda vez que a gente pensa em serviço de advocacia, a gente pensa em serviço de advocacia na lógica processual, como se a gente fosse entregar um processo para o cliente, como se esse fosse o serviço, né? Eu acho que esse é o grande desafio, que é a dificuldade. É Achou? assim, achei. O nosso microfone da sala tem que estar ligado. E o que tem que estar desligado é o do computador, para não dar o. Exatamente. Isso. E pera um instante. Então, Eu acho que Carol pode começar já. A gente tem algumas é, perguntas aí que os alunos mandaram. A primeira foi essa, né? Assim, o que a contratação no planejamento difere dos demais serviços jurídicos? Eu acho que assim,
de certa forma, não é que é um trabalho novo. Eu acho que, de certa forma, intuitivamente, de uma forma talvez menos elaborada ou menos consciente, quem trabalha com direito de família, com direito sucessório, com direito civil, né, gente, de uma forma geral, ou mesmo com direito societário e tributário, tem essa questão um pouco no seu... Sempre fez, de alguma forma, instrumentos de planejamento, né? Então, o testamento, a doação, pensa no usufruto, né? O advogado societário pensa um pouco na questão da transferência de ações ou cotas com reserva de usufruto. Tudo isso tem um aspecto e né, é uma interface que nós temos com o planejamento patrimonial e sucessório. Nós sempre fizemos pacto antenupcial, pacto de convivência. Então, assim, a diferença que eu vejo muito hoje é que nós estamos olhando para isso mais de uma forma sistematizada. E a nossa dificuldade vem, pelo menos assim, o que eu sinto muitas vezes, vem desse hábito mesmo de pensar com parâmetros de processos judiciais. E talvez esse seja o nosso erro, né? Então, a gente vai ter que pensar por uma outra lógica. E eu concordo plenamente com a Simone. A lógica do extrajudicial ou de uma cobrança por hora, né? Então, a gente realmente um exercício de reflexão aqui, né? Cada um na sua realidade, porque quando eu vejo para valorizar o seu serviço, a Dani está no Rio, a Simone em Porto Alegre, são realidades muito diferentes, né? E aí é que vem essa questão que eu acho que é uma questão muito importante, que conjuga, né, a sua experiência, a sua expertise, o quanto você se capacitou, estudou para chegar nesse lugar, né, que você está hoje, de prestar esse trabalho com qualidade, o seu nome, né? Isso tudo aqui, que essa carga, essa bagagem que você carrega, com a complexidade do caso, com o que vai te exigir em termos que a gente sempre divide o planejamento em fases. E eu acho que cada fase tem que ser um olhar diferente para essa ideia de valorização do trabalho. Então, assim, eu acho que, primeiro, é uma individualização, né, do caso, uma individualização do lugar, que eu acho que isso conta muito, né? E, além disso, também um olhar diferenciado sobre as fases de trabalho que você vai ter com um determinado planejamento. Então, não dá para você colocar tudo dentro de um mesmo, de uma mesma realidade, que eu acho que são completamente diferentes. O que vocês acham, meninas? Alô? Pode Eu falar. vejo assim, é uma coisa complexa para a gente falar a nível de Brasil, que tem essas realidades, como você falou. Tem sempre a customização, que eu sempre gosto de destacar, do planejamento sucessório, quer dizer, conforme o patrimônio e a estrutura familiar. Então, essas duas características já vão demandar você vai conseguir avaliar, e só que isso, para fazer essa avaliação, você já precisa estar se cobrando, porque você já vai estar... É diferente essa inversão do antes e depois, porque você, antes de realizar um planejamento, você tem toda uma fase pré-estrutural, né? Pré-análise, que é isso que é esse estudo dessas... se parecer com as estratégias, as possibilidades de quais aplicar os melhores instrumentos, isso que é o difícil, não necessariamente a concretização. Então, é aí que eu acho que é a chave da diferença também. É muito em virtude dessa inversão. E também eu concordo, eu acho que essa questão que a Simone falou, eu acho que nós temos uma forma de pensar muito judicializada, né? Muito, nós advogados, eu falo. Então, essa forma de... Só que para ir para essa etapa, que seja extrajudicial, né, nós precisamos também
fazer e gastar muito tempo nessa análise. Então, eu acho que é aí que é a dificuldade que as pessoas têm de não do pós, e sim do antes, do prévio, né? Isso. Enquanto num processo judicial, ou até mesmo numa entrega, o cliente procura para fazer uma doação, um instrumento pontual, o resultado do trabalho, ele praticamente obedece a 3 fases, né? A gente geralmente recebe a documentação que eles trazem, vai ali, primeiro conversa, né? Faz o atendimento inicial, aquela consulta prévia. Depois de ter feito essa consulta prévia, a partir do momento em que a contratação existe, a gente faz uma parte de análise da documentação, né, gente? Então, é a segunda fase. Não sei se vocês trabalham assim, mas geralmente é assim. E no terceiro momento, a gente já faz a entrega do produto. Então, assim, a gente entrega a escritura, a gente entrega o testamento, a gente entrega a ação, né? E eu acho que a principal diferença do planejamento sucessório é que o planejamento tem uma quarta fase. Ele tem uma fase que é de pensar e estruturar as melhores opções. E se a gente pensar o planejamento só em 3 fases, fica difícil até mesmo do cliente, da gente mesmo reconhecer o nosso próprio serviço. Então, eu estava pensando sobre a minha própria prática, certo? E aí eu pensei assim, nossa, toda vez que fiz isso, eu fiz isso em 4 etapas. Uma etapa de, ali, faz o primeiro atendimento. Uma segunda etapa, que é uma etapa da análise da documentação, porque nesse primeiro atendimento a gente vai ter ideia do tamanho da situação. E aí o cliente vai nos pedir uma proposta, né, gurias? É assim que funciona com vocês também? Aí a gente já estima, mais ou menos, a gente já sabe se tem cara de holding, se tem cara de múltiplos instrumentos, a gente já estima se vai ter que fazer ali uma mudança de regime de bens ou não. Alguma estimativa a gente tem, mas não é definitivo, né? Eu acho que, às vezes, esse primeiro contato ele precisa não ser necessariamente só em uma entrevista, tá? Às vezes isso demanda mais de uma reunião e aí você vai, se cobra por reuniões, por hora, porque essa percepção, por mais que você tenha todo um checklist de informações, de formulário a ser preenchido, uma reunião é insuficiente para você ter, até porque por mais cuidado que se tenha de toda uma escalada dessa qualificação dessa pessoa, às vezes precisa de dados objetivos, mas também essa percepção gasta um pouco de tempo de ver realmente qual o intuito do cliente. Então, isso necessariamente não acontece só, às vezes, em uma reunião, né? Às vezes, dependendo da complexidade, se tem mais algumas reuniões. Agora, com certeza, antes de análise de qualquer documentação, tem que ser passada a proposta de honorários. Isso porque senão você se debruça por um tempo demasiado e você são horas né, de serviço, né? Isso. Aí, essa primeira fase, Dani, é fase, né? Não é assim uma reunião, acho que talvez até tenha me expressado mal, mas é isso, aquilo que é importante. Depois, gente, tem uma fase que é uma fase que eu chamo da mobilidade interna para essa execução. Essa fase de sentar e compactuar com todos os envolvidos, a todos que interessam, para ouvir as necessidades específicas, para ouvir se eventualmente vai ter alguma intempérie, enfim. Essa fase é uma fase que não costuma ter nos outros atendimentos jurídicos. É uma fase de um acerto, de um combinado que vem antes do parecer técnico. Por que, gente, que eu acho que ela é anterior? Porque a gente faz isso intuitivamente.
a gente liga para o filho para saber coisas específicas, a gente liga eventualmente para um irmão para levantar mais dados. Então, eu percebi na minha prática passada que existe uma fase de um certo combinado daquilo que vai acontecer. E essa fase desse combinado, ela pode ser até registrada, porque pode precisar de alteração de regime de bens, pode precisar de N coisas. Protocolos familiares, né, Simone? Isso, uma fase de protocolo mesmo. Ó, esta família vai planejar. E pode, inclusive, fazer por escrito, né, Carol? Sim, eu acho que os protocolos familiares, né? Embora a gente tenha ali algumas cláusulas que podem contar, né, constar neles, assim, que pode deixar uma questão, uma certa dúvida, assim, quanto à validade, que eu acho que é importante. A gente pode até fazer uma live só sobre isso, né? Que eu acho que é tão importante esse tema também. Mas são os registros dos combinados familiares que podem ter um fator importante também, inclusive de cunho moral, né? Entre os familiares, olha, eu dou importância para as questões afetivas, morais, e as questões combinadas aqui, assinadas e tudo, elas vão ser cumpridas. Então, acho que tem esse fator também, que é um fator que pesa, que pode formalizar esses combinados nessa fase aí que a Simone está falando para vocês. E alguém aqui, eu estou tentando acessar, a Mara diz assim, eu acho muito difícil de estimar o valor do trabalho nessa fase prévia, sem ter olhado a documentação. Por isso, Mara, que tem que esse serviço, ele geralmente, o que a gente tem reconhecido nas pessoas é a precificação separada. São momentos diferentes. O primeiro contato com o advogado, ele é o contato do contato e de compreender. O segundo contato, ele é o contato de análise do documento, só que isso já é trabalhar no planejamento. É tempo, né? Exato. Se a gente, por exemplo, vai levar 20 horas para examinar todos os documentos. Se tiver 2 empresas, gente, já vai levar 20 horas. Então, assim, o pessoal pergunta de parâmetros, né? O parâmetro, ele é individualizado. Cada advogado sabe o valor da sua própria hora de trabalho. Cada advogado sabe o valor da sua hora intelectual e da sua hora executiva. Então, vai levar 20 horas olhando documentos e pensando na estratégia? É esse o preço. E é esse o momento que vem na cabeça opções. Não sei se com vocês acontece isso. Tá analisando documentos, tá com o coração atento a tudo que foi dito, e aí eu tô pensando em soluções. Só que eu ainda não estou na fase de dar soluções para as pessoas. Porque se eu der as soluções para as pessoas nesse momento, elas correm o risco de se amedrontar com o planejamento e desistir de fazer. Elas correm o risco de não estarem comprometidos com o processo. Porque eu não passei ainda da terceira fase, que é a fase do sim, nós vamos fazer, estamos aqui num protocolo familiar, né, Carol? Vamos fazer, a gente assina todo mundo aqui que a gente quer isso. Então, se eu já começo a solução para as pessoas antecipadamente, eu corro risco sério de que a pessoa vá embora. E aí, ela vai provavelmente procurar um serviço de qualquer outra pessoa que dê para ela tempo de amadurecimento. Porque isso tem a ver com o timing. Então, é preciso... mas Simone até então ela não sabe o que ela vai fazer. Não, porque ela contratou você para pensar. E o serviço da advogada é pensar. Fala, Carol. Eu vejo aqui. Ela pode não saber, ou então ela pode chegar com as ideias pré-concebidas. Eu quero uma holding, eu quero fazer uma doação, né? E às vezes o nosso trabalho é uma desconstrução, né? Uma desconstrução para depois uma construção. Por isso que essa fase de mostrar as opções, de trabalhar riscos, prós e contras de cada uma delas é tão importante.
para que no fim do dia a gente consiga chegar, né? Porque a opção do instrumento, do caminho, não é nossa, né, gente? A gente vai trabalhar e mostrar que existem caminhos. Agora, os caminhos, quem vai fazer a opção é o planejador, é a pessoa que está buscando ali organizar o patrimônio. Dani, te interrompi. Não, é porque as pessoas ficam muito, eu não sei como é que eu vou analisar. Eu acho que a Mara, que foi quem a Simone respondeu a pergunta, mas também tinha aqui o outro. Eu vejo as pessoas muito preocupadas em, assim, né? Mas como quantificar, precificar cada uma dessas fases? Primeiro, até eu acho que foi a Simone que falou de fazer, às vezes, uma hora, um case, um passo a passo, como se fosse uma consulta de um terceiro. Porque aí a gente consegue concretizar, porque vocês ficam, talvez, querendo dados ou valores ou informações, só que se você tem essa variação de região, você tem essa variação de patrimônio e do que você tem que fazer, são variáveis que não tem como se quantificar. E nem também dentro de uma estrutura. Se você está num escritório que tem uma estrutura, que tem passos ou auxílios para pesquisas, outras não, então demanda muito do tempo despendido. Eu acho que quando as pessoas têm dificuldade de avaliar ou de dar um preço, preciso me debruçar nessa documentação. É aí que é a grande diferença que eu acho, né? Porque você já está literalmente trabalhando em um planejamento, mesmo que você não dê ainda. Agora, se você tem essa dificuldade, nós estamos falando como nós trabalhamos, mas mesmo assim tem às vezes diferenças. O que a gente quer, eu acho que a importância do tema aqui dessa live é que tem essa diferença, porque o serviço, o X de um planejamento patrimonial sucessório é buscar, ter essa perspectiva lato, né? Quer dizer, dessas interdisciplinariedades que se precisa. E aí, mais uma vez, nem todo planejamento precisa de todas as vezes instrumentos mais complexos. Às vezes nós estamos falando de instrumentos mais simples, como um testamento, uma doação, um seguro de vida ou uma previdência privada, alguns instrumentos que não são tão complexos, mas tem momentos, principalmente quando envolvem pessoas jurídicas dentro do patrimônio dessa pessoa, isso não é rápido, gente. Por isso que é importante. E se você também faz um preço dividindo, porque esse seu trabalho ele vai gastar, às vezes, dependendo das relações, do patrimônio, das relações familiares, seja dessas empresas familiares, você vai gastar um ano, às vezes até mais, dependendo, porque, por exemplo, tem situações de pessoas que têm, vamos dar um exemplo para concretizar isso aqui. Tem uma casa que era da minha avó, que passou para minha mãe, e nunca foi vendida e nunca foi mexido em inventário. E essa casa ainda está 2 titularidades para trás. Eu vou precisar mexer. Isso é um serviço, isso não tem nada a ver com planejamento. Então, eu estou mostrando o tipo de um serviço que vai ter que ser cobrado a parte de um planejamento. Vou embutir tudo. Também não pode ser patrimônio. Olha lá, às vezes eu posso ter um patrimônio de 5 milhões, que ele já está muito mais organizado, esses bens, as estruturas familiares, do que um que tem 500 e está precisando fazer pactos antinupciais, fazer regularização de imóveis. Então, assim, é pelo seu trabalho que você tem que estar cobrando. Você não pode ter a noção em percentual só, porque depende-se muito do seu serviço, do que vai ser efetuado. E nós não estamos falando ainda das estratégias de planejamento. É o que a gente chama de estruturação mínima para se pensar, porque outra vantagem de um planejamento patrimonial sucessório, e por isso que tem que ser em etapas, e você vai cobrando por etapas, porque, às vezes, né,
você legaliza, você regulariza a sua vida. Eu acho que também é um momento que você faz para... E isso gasta tempo, você vai arrumando essas estruturas. Então, as famílias não chegam prontas para fazerem um planejamento. Podem ter até esse intuito, mas precisam muitas... tá certo? A Simone está rindo. É porque as pessoas vêm... você tem que ter... e isso não é só questões familiares, vamos dizer assim. Acho que eu não vivo numa união estável, um dia desse uma cliente estava falando. Mas ele vive, né? 15 anos, mora com... Só porque não coabitam, né? Então, quer dizer, não adianta você querer teimar que não é que reconhecer. Então, isso eu acho de interessante um planejamento patrimonial sucessório. Ele vem para lhe dar essa segurança. E isso gasta-se tempo também, né? E depois que se arruma-se essas estruturas, aí sim, para poder vir. E aí também pode ser por etapas, vai. Agora, de início, nada impede também nesse protocolo. As pessoas também confundem, às vezes, muito protocolos familiares só com questões empresariais. O que vocês acham disso? É que a gente não é acostumada, né, assim, a usar esses instrumentos, né? Assim, quando eu falar gente, eu estou falando assim, quem está muito centrada aí, estou tirando por mim, né, no direito de família e sucessões, a gente acaba tendo o olhar muito para os instrumentos mais tradicionais do direito civil, né? Como a doação, o usufruto. Se você for pensar assim, o que a gente sempre fez sem chamar de planejamento sucessório ou de planejamento patrimonial. Então, eu acho que a ideia, né, inclusive quando a gente discute mesmo planejamento de uma forma geral, é exatamente ter essa noção de vários outros instrumentos que a gente também pode ter, usar, né, para colocar isso no nosso dia a dia, né? E que cada instrumento tem, né, seus prós e contras, riscos e benefícios, né? Vantagens e desvantagens. E o protocolo familiar é um desses, né? Eu acho que é um instrumento muito interessante, inclusive de efeitos pedagógicos, para nós trabalharmos com as famílias que a gente atende. Isso aí. Então, a primeira das questões é entender um pouco isso, sabe? É entender que o nosso trabalho em planejamento é trabalho mental. Ele não é trabalho executivo. Ele é estratégico. Para olhar os documentos já é trabalho. E antecipar etapas, até essas etapas nós criamos dentro da metodologia do nosso curso, né, Elias? Isso é uma metodologia autoral. Está certa? Não sabemos, só sabemos que está testada. E aí, nas entrevistas com os nossos alunos, muitos alunos com uma frustração muito grande de terem feito a proposta de planejamento e os clientes se assustaram com o valor. Ou de terem feito a proposta já com os instrumentos, né? E dizendo quanto que ia cobrar cada um. E aí a pessoa pegou a proposta do advogado e levou para o sobrinho fazer. Porque quando a gente faz a proposta que diz, não é legal, né, gente? Mas quando você faz uma proposta que leva em consideração já a estratégia que você montou já na sua cabeça, você está dando margem para isso acontecer. Porque a pessoa já recebeu o parecer técnico jurídico do que precisa saber. Então, esse sobrinho, né, Carol? Sozinho, provavelmente, ele não identificaria que precisaria de uma doação com reserva de usufruto, com cláusula de reversão, já com a apuração de haveres empresariais. O sobrinho jamais ia saber isso. Mas como ele recebeu uma proposta de trabalho que já tinha o que o advogado ia fazer, ele pôde implementar. Então, essas fases, vocês entendem assim, é uma tentativa de não ter julgamento, mas de refletir sobre o nosso trabalho. Refletir sobre essa metodologia autoral. Então, a terceira fase, gente, então, ela vai ser
Esse sim, nós queremos. E aí a quarta fase é o parecer técnico jurídico. E veja que você não fez a escritura ainda. Ainda você não fez o testamento. Ainda você não contratou a previdência privada. Você vai, se o cliente quiser ter as estratégias que você conhece para isso, você apresenta para ele nesse item 4. Ai, Simone, mas aí não entregou ainda o serviço para a pessoa. Não, gente, ao contrário, aí você já entregou o serviço todo. E depois vem a fase executiva, que inclusive se o cliente não quiser contratar você para a fase executiva, tudo certo, porque ele já tem um parecer técnico seu, assinado, dizendo que você recomenda X. É um pouco parecido com o trabalho dos arquitetos. Eu estou olhando a casa da Dani tão linda, tem umas postagens lindas lá. O arquiteto, a gente contrata ele para pensar. E ele faz casas para a gente. Só que nem sempre a gente contrata ele para executar a obra. Para executar a obra, ele nos cobra pelo tempo que ele está à nossa disposição. Então, se a gente pudesse separar, existiriam dois grandes grupos: a fase de planejamento e a fase de execução do planejamento. Ah, mas aí faz como, né, Dani? Que planejamento patrimonial e sucessório é só um complexo de uma análise. Não, às vezes você já está executando em etapas, ou você já era um cliente seu, que você já tinha um testamento. Quando a gente fala em uma estrutura, é porque às vezes não é só um testamento. Às vezes tem que ser 2, 3, 4, dependendo do tamanho da família, para poder, né, ter essa dimensão. Ah, eu acho que caiu aqui. E então, assim, é muito importante não se achar que planejamentos são só grandes. Você pode estar exercendo um planejamento com seus clientes sem nem estar vendo. Agora, o importante é ter essa análise de um geral. Porque, em vez de você ir fazendo aqui e ali, acontece que às vezes você tem até que reavaliar um planejamento de um outro advogado, alguma coisa assim. Mas, acima de tudo, eu acho que é essa percepção. É você ver que as coisas estão muito mais interligadas e não são tão estanques, né? Nós não somos só professoras, ou não somos só advogadas, ou só não somos mães, nós somos tudo ao mesmo tempo, né? E essa percepção dessas relações vão estar refletindo no nosso trabalho, independente da academia ou do profissional. Então, é da mesma forma que você tem que estar dimensionando, que às vezes o de urgente também, eu acho que essa fase, quando você fala dos protocolos também, é importante dizer que são necessários, às vezes, um testamento inicial. Muitas vezes a pessoa te procura indo fazer uma cirurgia, ou porque está com uma doença, ou porque vai entrar num tratamento e ficou receoso, e ainda não dá para se fazer, né, uma estrutura, não dá para se avaliar. Isso é um outro tipo de cliente, que eu vou estar, lógico, ali resolvendo de imediato, fazendo um testamento, às vezes particular, dentro de uma estrutura, mas já deixando essa garantia para essa pessoa que, às vezes, vai passar por um problema desses de saúde, quer pelo menos deixar algumas situações já claras. Esse testamento, ele não vai ser, a gente sempre pode estar revogando, então ele vai ser um paliativo para aquela situação. E isso acontece muito também. Até, às vezes, as estruturas serem essa análise, você faz, às vezes, um testamento, não um provisório, mas um testamento até que você venha com o seu parecer. Às vezes a pessoa também, o cliente está, né? Não dá para eu fazer todo ele agora, vamos primeiro organizar isso, depois isso. Eu já estou falando da fase da estruturação, tá? Então, essa fase também
pode ser em etapas, tá? Porque às vezes o cliente não está, porque algumas coisas precisam ser investidas, tem custos, né? Inclusive, quando se dá o parecer, o cliente precisa muito ter uma noção, lógico que é uma noção, mas também a gente faz esse levantamento de custos para ele ter uma noção do que vai ser, né? Ter que ser investido, na verdade, não de despesa, mas ser investido para o seu planejamento. O Paulo está fazendo uma pergunta aqui que a gente escuta muito, né? Assim, e se o cliente insistir que quer um combo, assim, que é comum, né? Isso, eu também escuto isso bastante. Ah, mas me fala um teto, como é que é e tal. Paulo, eu acho o seguinte, que primeiro assim, eu acho que a gente tem uma forma de propor, né, de fazer aí a propositura do nosso trabalho, de como que a gente cobra. É claro que a gente pode ser flexível, mas eu acho que é importante a gente dar para o cliente e justificar o porquê de ser dessa forma, né? Talvez você pode até dar um teto para ele, assim, a partir da complexidade da análise, você pode falar assim, olha, isso aqui eu estimo que seja tanto, esse aqui que seja tanto. E se você já tiver, por exemplo, se for uma coisa mais simples, que você já vai saber, olha, isso aqui provavelmente, se for uma doação é assim, se for testamento é assado, sabe? Eu acho que aí você já pode trabalhar dando ordens de grandeza. Mas eu acho difícil a gente conseguir fechar tudo, a não ser que você tenha certeza, olha, eu quero te contratar para fazer um testamento. Aí tudo bem, aí não tem dificuldade, né? Aí, assim, você já vai fazer, já vai ter o projeto na sua cabeça, né? Mas eu acho que é bem importante a gente dar ordens de grandeza e né, tentar que ele se adeque à nossa forma de trabalhar e explicar por quê, né? Falei assim, olha, é possível dessa forma, com essas fases, a gente seguindo esse protocolo aqui, a gente chegar em resultados mais interessantes, mais adequados às suas necessidades, ao que você busca aqui, está ansiando, né, que gerou essa busca por esse trabalho. Entendeu? Eu acho que a partir desse diálogo, dessa justificativa, vai fazer sentido para ele também. E se a pessoa quiser um combo, né, Carol? Se a pessoa quiser um combo, soma tudo. Soma tudo e dá o preço final. Só que aí eu vou dizer, experiências dos alunos, experiências já de colegas aí que a gente conversa. Quando a gente faz isso dessa forma, geralmente o valor não é reconhecido, gente. Nós não estamos falando de preço, nós estamos falando de valor. Não sei se vocês isso é bem importante. Porque assim, ó, a OAB nos proíbe falar de preço, gente. A gente tem que falar de valorização do nosso próprio serviço. A gente não pode falar de preço de honorários. Essa aqui não é uma live disso, porque se ela for uma live, nós não estamos ok. Então, é importante que a gente verifique qual é a valorização que a gente dá para o nosso trabalho. Ah, e aí, mas a pessoa insiste em receber uma proposta gigantesca com o todo. Aí você manda um relatório explicando a fase 1 custa tanto, a fase 2 é tanto, a fase 3 é tanto, e a fase 4 é tanto. E a fase de execução, ela é diferente. Porque vai depender do tanto de trabalho que vai dar, né, gente? 2 testamentos, 7 doações, 2 holdings. Ô, gente, eu não sei se vocês... Alguém de vocês que está assistindo, responde aí de verdade, já se arrependeu do valor que cobrou e se deu conta que cobrou baratíssimo? E por que a gente faz isso geralmente? Porque a gente não dimensiona. Porque o cliente diz assim, mas pode me dar um desconto, e aí a gente vai achando normal. Então, assim, não se trata de uma circunstância de precificar coisas, mas de colocar o valor naquilo que tem valor. E aí a Carol falou uma coisa que eu achei bem importante, que cada família tem um motivo para procurar um planejador, um advogado planejador. E é esse o motivo que vai fazer ela tomar a decisão disso ou daquilo. E é aí que vira o caro e o barato, vocês entendem?
Será que para deixar a moradia para a filha que tem deficiência vale pagar tanto? É assim que funciona, a média é feita assim. Então, às vezes, quando a pessoa quer ter uma dimensão de tudo, a gente começa a fazer o que a ciência chama de ancoragem, que é o que a Carol estava dizendo. A gente vai apresentando exemplos de coisas. Aí a pessoa fala assim: olha, no último testamento que eu fiz, a tabela aqui do escritório é tanto, mas se você não tem tabela, você pode usar a referência da tabela da OAB para isso, entende? Olha, pela tabela da OAB, um instrumento, um testamento custa tanto. Pela tabela da OAB, se a gente fosse fazer um inventário, seria tanto em percentual. Entretanto, como eu estou economizando tanto, a gente vai trabalhar com tal expectativa. É ir ancorando a expectativa das pessoas. Então, a pessoa quer fazer uma holding, mas ela espera pagar R$ 2.000 por uma holding, gente. Será que isso é viável? Será que ela vai encontrar alguém que vá fazer toda a análise e que vá ter um resultado satisfatório em planejamento com um holding por R$ 2.000? Estou dizendo que R$ 2.000 não é dinheiro? Não estou dizendo não. Estou dizendo que R$ 2.000 é muito dinheiro. Mas será que a quantidade de horas investidas na análise de documentação, na estrutura familiar, que provavelmente vai ser empresário ou não, na estrutura familiar dos herdeiros, porque quando a gente faz holding, a gente tem que examinar os herdeiros, inclusive se tem netos, na verificação de todo o passivo existente nessa família, regularização de todos os imóveis, levantamento de todas as aplicações financeiras para calcular a legítima. Olha só, gente, só aqui, será que só de eu estar dizendo aqui, já passaram-se 7 minutos, dividam R$ 2.000 por 7 minutos e multipliquem isso por 1.000. O pessoal está dizendo lá no YouTube, disse assim, excelente tema, gostei da posição de dividir em fases. Ajuda o cliente a maturar o processo e a estratégia. Essa ideia, Luciana, de dividir, que a gente, na metodologia do curso, a gente criou isso, essa possibilidade de dividir em função das dores que os alunos apresentavam para a gente. O aluno vinha e dizia assim, passei um orçamento, mas o cliente sumiu, desapareceu. Aí na outra semana de aula ao vivo, o aluno dizia assim, sabe aquele cliente, doutor? Acabei de saber que fez a holding com o contador. Então, essa metodologia foi criada para amadurecer o serviço, inclusive, porque não é uma coisa muito tradicional, né, gente? Então, assim, é uma proposta, e é uma proposta de precificação? Não, gente, é uma proposta de pensar sobre o que é o trabalho no planejamento sucessório. Nós estamos pensando sobre a valorização do trabalho intelectual, do trabalho mental, do trabalho estratégico. Então, às vezes, uma resposta. Ontem mesmo, nós tivemos uma entrevista com um aluno, ele estava com um caso, e a resposta que a Ana Carolina e a Daniela deram para ele é uma resposta, gente, que ele não ia encontrar em lugar nenhum, em livro nenhum. Ele Porque é uma reconheceu resposta. isso, né? Ele falou. Ele disse, mas para a gente ver que é disso, assim, ser atendido por Daniele Chaves Teixeira e por Ana Carolina Brochado Teixeira nesse assunto, ou por cada um de vocês, ou ser atendido por alguém que não tem formação jurídica, ou por alguém que, tipo assim, não faz a menor ideia nem dos riscos, vocês entendem? É muito diferente. É porque é uma visão também que tem que ter interdisciplinar, né? Assim, são vários focos.
quem tem percebido de vocês tem, acho que a gente de amadurecer e talvez complementar, a gente pode estar revendo isso, né, Simone? Isso. Os alunos estão nos pedindo muito para que a gente faça uma conversa entre profissionais sobre esse assunto. E eu acho que a gente pode fazer, né, Dani, de repente, alguma aula com inscrição para abrir para as outras pessoas também poderem questionar esse assunto, porque se a gente está falando em desfazer fetiches como a morte, como dinheiro é ruim, dinheiro não é legal, ou até mesmo é caro o planejamento, esses mitos, né? Eu acho que a gente pode se colocar nesse lugar de quem fala sobre isso abertamente. Lembrar também do canal do WhatsApp, né? Que nós temos para quem quer estar. Ideias, né, sobre isso, demandas, e vai nos acompanhando que vem jornada do planejamento sucessório por aí, não é isso? Então. E semana que vem a gente Simone, tem outra live, né? Esperamos aí todo Sim. mundo. Tem. Fiquem atentos, gente, para a live semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.